Pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que tem colaborado muito para o crescimento deste canal, tem dado aquela força, comentado, dado like, compartilhado. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. E agradecemos muito a Deus pela sua vida. E você ainda que não é inscrito, pedimos a você a sua força, a sua colaboração, aquele apoio. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amados, hoje nós estaremos divulgando filmes clássicos, filmes que falam da reforma protestante, da história da igreja, e nós estaremos falando sobre 5 filmes que realmente foi um marco assim no cinema e também colaborou muito para o nosso crescimento e desenvolvimento cultural, histórico e espiritual da igreja brasileira. Nós iremos aqui deixar um texto da palavra de Deus que eu acho que se encaixa com o que nós iremos falar um pouquinho aqui. Está lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que eu escolhi esse texto? Porque nós iremos falar de alguns personagens da história da igreja que eles não teriam capacidade nenhuma de fazer o que eles fizeram se eles não tivessem recebido a capacitação do Espírito de Deus, o revestimento do poder de Deus para poder realizar e fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Então nós temos aqui 5 filmes, nós iremos citar. O primeiro que nós queremos citar é o de John Wycliffe, né? Este filme ele vai falar sobre este grande personagem da história da igreja, o grande John Wycliffe, um grande reformador antes de Lutero, do século XIV, para você ver que Lutero ele veio praticamente nascer no século XV, e ele foi o homem que praticamente traduziu a Bíblia. O primeiro homem a traduzir a Bíblia dos originais para o inglês foi este homem aqui. Então, abaixo de Deus, nós devemos muito a John Wycliffe pela força, pela coragem, pelo impacto que ele deixou na cidade de Londres e na Inglaterra. Foi algo sobrenatural. Então, realmente, Deus usou este homem de uma forma extraordinária para poder confrontar o erro e autoridade da Igreja Católica, que abusava do poder e da autoridade naquela época. Então, realmente, o filme é sensacional, vale a pena você assistir. Temos também um outro vídeo, que é o de John Hus, que ele morreu cantando na fogueira, né? Sensacional, ele morreu cantando em 6 de julho de 1415. Também você não pode deixar de assistir esse filme. Todos eles é por uma só editora, que é a editora Comev, Comunicações Evangélica. E temos também o Fora da Lei de Deus. Esse filme, Fora da Lei de Deus, ele vai contar a história de William Tyndale, que era contemporâneo também de Martim Lutero. Ele foi um dos homens que traduziu também a Bíblia do hebraico, do grego, para o inglês. Ele pegou lá praticamente a ponga de John Wycliffe, pegou algumas coisas e começou a traduzir a Bíblia. Ele foi um homem famoso pela frase que ele disse que ele faria com que um menino, um jovem que trabalhasse no arado, dentro da roça, sabesse mais da Bíblia do que os intelectuais que estavam dentro da Igreja Católica. Então foi um homem corajoso que morreu também enforcado pelos papas, pelos bispos daquela época, um homem que morreu por amor a Jesus Cristo. Vale a pena também você assistir esse filme. William Tyndale, ele falava mais de 7 idiomas, um homem culto, um homem que Deus usou extraordinariamente. Temos também aqui 2 filmes que praticamente contam a mesma história, porém diferente. Por exemplo, esse aqui, ele foi editado em 1951, um filme bastante antigo. Vale a pena você assistir porque ele é em preto e branco, né? Pela editora Comev. Muito bom também esse filme, extraordinário. E temos um novo, de Lutero também. Inclusive esse filme ele foi editado pela Igreja Luterana, pelas editoras luteranas também, e chegou aqui no Brasil de uma forma que impactou também o público brasileiro. E por último, nós temos Primeiros Frutos, que conta a história do Conde Nicolau Zinzendorf, um grande homem de Deus que propagou o Evangelho também no século XVII, século XVIII. Algo extraordinário aconteceu ali na Alemanha, um despertar espiritual. E uma coisa interessante que os pregadores contam, e está inserido aqui nesse filme, que 2 jovens que recebeu o chamado para pregar a palavra de Deus dentre os escravos, eles foram para ser escravos para sempre e não voltaram mais. Eles morreram lá.
deram uma vida por amor a Jesus. Então vale a pena você também assistir Primeiros Frutos, que conta a história do grande missionário Zinzendorf. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida.